Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito da Tupi, no site da Tupi para você. A produção é da Renata Henriques, o nosso áudio é do Maciel, os câmeras, o Luiz Arthur e o Guilherme Maia. O nosso tema hoje, transporte escolar. Formando a nossa mesa, a doutora Patrícia Cardoso, que é defensora pública. Tudo bem? Como é que vai a senhora, doutora Patrícia? Tudo bem, Haroldo? Tá tudo bom, graças a Deus. Sempre bom revê-la. O doutor Vinícius Leal, que é representante do PROCON. Como é que está o senhor, doutor Vinícius? Como vai, Haroldo? Bem, graças a Deus. Obrigado mais uma vez por participar do programa. É sempre uma alegria a gente aprendendo muito com o senhor, viu, doutor Vinícius? E também o doutor Jorge Tardan, que é advogado especialista em defesa do consumidor. Muito obrigado, viu, doutor Tardan? Eu que agradeço a minha pequena contribuição aqui. É grande, o senhor que imagina, é grande, uma grande contribuição. Agora, o nosso tema hoje, o transporte escolar. Aulas começando e tal, e esse tipo de serviço é muito utilizado pelos pais e causa muito aborrecimento também. A primeira pergunta inevitável, quais são, doutora Patrícia Cardoso, os cuidados básicos que os pais devem ter na hora de contratar o transporte escolar dos seus filhos? Inicialmente, verificar que tipo de veículo que vai transportar seu filho, quem vai dirigir o veículo, se a pessoa ou a empresa tem autorização para fazer esse tipo de transporte do órgão público competente, se o veículo está em bom estado de conservação, se tem cadeirinha, se tem cinto, se tem um acompanhante para ficar junto ao motorista. Então, assim, investigar para ver se todas essas regras da Secretaria Municipal de Transporte, do DETRAN, do Código de Trânsito, estão todas sendo cumpridas. E no colégio, fazer uma pesquisa com as outras mães, né? Você usa essa empresa ou esse profissional autônomo, como é que há quanto tempo? Então, eu acho que são cuidados essenciais, porque você vai estar entregando o seu maior tesouro para a pessoa transportar, né? Que no caso, seu filho, né? Agora, o que eu achei curioso é isso, empresa ou pessoa, né? Disse a doutora Patrícia Cardoso, doutor Tardan. Empresa Tarzan é bom, né? Tardan. Já ia apelar para a Jane aqui. Já ia pular e com razão, né, doutor Tardan? Agora, a pessoa também tem que ser cadastrada, tem que ser regulamentada pela prefeitura? A pessoa que faz esse tipo de serviço, o transporte escolar, porque eu desconfio que a maioria faz esse trabalho na informalidade, doutor Tardan. O município do Rio de Janeiro, uma situação particular, exige já uma série de condições para que uma pessoa ou uma empresa atenda esse transporte. Mas eu quero ir um pouco além. No programa anterior, a gente falou da sociedade civil organizada, convenção coletiva de consumo. Existe um princípio jurídico, Haroldo, importante, que se chama o acessório acompanha o principal. O principal, evidentemente, é o ensino. Mas é uma necessidade de levar o aluno, né, para a escola e de volta para casa. Então, o que nós teríamos que fazer? Exigir que a escola credenciasse. Porque fica muito difícil os pais dos alunos se organizarem para fiscalizar se a van está com o pneu careca, se não está. Então, quando você impõe que a escola credencie a empresa ou o particular para oferecer o transporte, você está dizendo o seguinte: ô escola, isso é responsabilidade tua. Então, você tem que oferecer, credenciar pessoas e fiscalizar essas pessoas, sejam físicas ou jurídicas, se elas estão em condições de oferecer o transporte. Seja se é profissional gabaritado para tal, ou seja, se tem habilitação profissional e se o veículo está em condições de segurança para oferecer o transporte.
Quando você impõe que a escola faz isso, né, você facilita, vamos dizer assim, o funcionamento. Nós já tivemos inúmeras situações aqui no Rio de Janeiro de acidentes com vans e uma consequência gravíssima. Várias crianças, alguns casos até de morte. Então, a coisa fica muito solta. Exigir. Mas isso pode ser imposto, doutor Tardan? Ué, a lei chegar para a direção da escola e dizer a escola é que tem que credenciar, é que tem... Isso pode ser imposto? O direito do consumidor, A ele escola? admite que funcione, que legisle de forma concorrente, União, Estados e municípios. Então, os municípios poderiam baixar normas. Olha, escola privada, para funcionar, você tem que credenciar. Você veja o seguinte, uma empresa privada que transporta coisa, não estou falando pessoas, ela agrega caminhões, e tem lá uma comissão que avalia se o caminhão tem ou não tem condição de transportar as coisas. Imagina transporte de pessoas. Então, é muita irresponsabilidade ainda em relação ao transporte de crianças no nosso município. No Brasil. Eu não sei, no Brasil. eu tenho a impressão, doutor Vinícius, que obrigar a escola a credenciar os motoristas, as empresas que vão fazer o transporte escolar, me parece que é tirar a responsabilidade dos pais. Ele diz assim, não, aconteceu um acidente, a escola é obrigada a credenciar, a escola que credenciou, a escola que indicou, a culpa é da escola. Me parece que tira um pouquinho a responsabilidade dos pais. E isso me parece que não é bom. Na verdade, Haroldo, a responsabilidade deve ser conjunta, né? Não só da escola, como dos pais e da sociedade em geral. E do profissional. E do profissional, acima de tudo. Então, o mais importante na hora de contratar, né? O consumidor ele deve verificar o contrato, as condições do contrato, forma de pagamento, né? Enfim, toda o telefone, botar o telefone ali do condutor, verificar nos órgãos competentes se há como é que se diz, checar ali a habilidade dele, como a doutora mesmo Patrícia falou, o doutor Tardan. Então, ele se precaver de todas as maneiras de observar uma vez como é que está sendo esse transporte, né, de pegar o filho na escola, entregar, se existe algum ajudante, se o ajudante, né, se há um senso de urbanidade, cordialidade, o trato, como isso é feito, né? Então, quer dizer, isso é fundamental. Eu sei por causa própria. Meu filho, uma vez, minha esposa contratou uma determinada pessoa, e aí ela vivia correndo para lá, eu falei, olha, tira, pelo amor de Deus, que isso daí não está apto a exercer essa função. Aí nós contratamos uma outra pessoa, né, uma outra empresa, com uma maneira mais cordial, um senso de urbanidade, enfim, tendo um trato especial. Então, agora me sinto mais seguro. Então, todos esses pequenos detalhes são fundamentais na hora de você escolher a prestação de serviço, e a escola aí fica como mais um fiscal, né, em conjunto com o pai e a sociedade como um todo. Agora, doutora Patrícia, alguma limitação para o particular, o motorista particular, não é uma empresa, não? Há alguma limitação para o tipo de veículo? Porque, por exemplo, eu vejo caminhonetes, furgão, né? Com banco e tal, van é o termo que todo mundo usa e conhece mais. Van, adaptada para fazer transporte escolar. Então, tem a faixa amarela, tem os bancos com cinto de segurança, tem tudo certinho. Mas um Celta, que é um carrinho da GM, desse tamanhozinho, pequenininho, a pessoa coloca a garotada ali atrás, leva para a escola, leva para casa, leva para a escola, leva... Não há limitação? Não, eu posso não fazer... Pode ser... Eu sendo particular... Não pode ser assim, não. Não pode ser assim, não? Pelo que eu tenho de informação, tem normas... Município do Rio. Estou falando aqui no Rio, na nossa realidade. O programa vai para o mundo inteiro, né? Mas eu estou falando aqui. No Rio, a placa tem que ser aquela placa vermelha... porque o transporte escolar ele obedece regras do Código de Trânsito e do município onde esse serviço é prestado. Então, tem que ter a placa vermelha, o condutor não pode ser menor de 21 anos... a carteira tem que ser aquela profissional que é a D. É D? É D. Aquela D. Tem que ter a faixa amarela indicando que é transporte escolar, não sei quantos centímetros. Tem que ter também... A gente faz vistoria anual aqui no Rio, né? Pelo Detran.
Além dessa vistoria anual, o transporte escolar faz uma vistoria com a prefeitura desses itens de segurança semestral. Então, não é possível aqui no Rio aquela mãe que resolveu cobrar uma quantia ali na informalidade, coloca todo mundo dentro do seu carrinho pequenininho. Não pode ser assim, não. Pode ser um prestador de serviço autônomo. Eu estava até conversando isso com o Vinícius antes de começar o programa. Mas cumprindo todas as exigências de cada município, né? Porque o município pode estabelecer normas também para essa prestação de serviço. Agora, o problema, doutor Tardan, é que se parar meia horinha na hora de entrada, na hora de saída da criançada da escola, se a gente parar na porta e ficar olhando, a gente vai ver um montão de dona de casa, um montão de mãe, um montão de pai também, que aproveita. Meu filho estuda aqui nessa escola, deixa eu ver se alguém mais aqui no prédio estuda, joga todo mundo no carro, leva para a escola, sem obedecer a nenhuma dessas determinações. E aí, fazer o quê? Chamar a prefeitura para multar, para rebocar, para impedir o cidadão de continuar fazendo um bico e ganhar o seu dinheirinho quase que honestamente, já que comete uma série de ilegalidades? Veja o seguinte... Fazer o quê? Eu acho que a escola ela tem que participar disso, porque é um acessório, não tem como a criança chegar lá sem a participação da escola. Portanto, a escola tem que estar presente junto com o município, exigindo condições. Mas quando um pai resolve levar o filho do outro, chamada carona, a gente tem que observar o seguinte: o pai daquele que está indo de carona ele tem cobra, que... já não é mais carona. Não. Cobrando, é negócio. Cobrando é irresponsabilidade total e absoluta. Carona é gentileza, e aí as consequências são outras. Quando você vai lá no Código Civil e observa o contrato de transporte de pessoas, o pai daquela criança que sabe que vai de carona com o vizinho, ele tem que saber que a responsabilidade está minimizada tremendamente. Quando eu pago para transportar, a responsabilidade civil é objetiva, independe de culpa. Né? Aconteça o que acontecer, é a responsabilidade do transportador. Quando é uma mera gentileza, a responsabilidade civil é subjetiva. O que significa isso? Eventual acidente, a vítima só poderá reclamar uma indenização se comprovar que o transportador foi efetivamente culpado. Teve culpa, negligência, imprudência ou imperícia. Agora, quando é profissionalizado, independe de culpa, responde. Por isso, eu acho que as escolas, porque não tem como levar o aluno para lá sem a participação da escola, né, deveriam, junto com o município, credenciar para ver esse transportador aqui é de nossa confiança. Porque nós estamos falando aqui de outras questões que não só a segurança no trânsito, né? Porque, via de regra, demora muito tempo o deslocamento numa cidade grande como o Rio de Janeiro. Às vezes o aluno fica até 2 horas dentro daquela van. E que tipo de conversa? Qual é a formação desse motorista? É uma extensão. Né? No direito do trabalho, esse período que o trabalhador está em deslocamento, ele é como se estivesse no contexto do trabalho. E por que no ensino tem que ser diferente? Portanto, eu insisto que a escola tem que participar dessa profissionalização do transporte. No município do Rio de Janeiro, a coisa é relativamente organizada. Brasil afora é uma esculhambação, me desculpa o termo aqui. O sujeito pega a Kombi e leva. E veja o seguinte, a Kombi não é um veículo que tem condições de fazer transporte, inclusive parou de ser fabricado. E, via de regra, nos municípios, Brasil afora, os 5.000 e tantos municípios, o transporte continua sendo feito em Kombi. A Kombi está proibida de ser fabricada. Eu, no outro dia, vi uma reportagem no Nordeste, as crianças sendo transportadas em caçamba de caminhão. É um crime, uma contratado violência. Pela prefeitura. O pior é isso. Não sei, isso deve acontecer. O Brasil desse tamanho, com todo tipo de realidade, você imagina como as crianças não estão indo para o colégio. A Kombi parou de ser fabricada, não simplesmente parou, ela foi proibida. Porque é um veículo, a tecnologia da Kombi é tão ultrapassada, e a partir agora desse ano, de 2014... é obrigatório o uso do airbag. E ABS, o freio ABS. Exato, do freio ABS. E a Kombi, ela não tem condições de receber nem o airbag e nem o ABS. Então a Volkswagen não teve alternativa. Parou
de fabricar a Kombi. Olha só quantos anos a gente andando nisso O único e ainda tem país, Kombi aí pelo subúrbio. Não, o único país que ainda fabricava Kombi era o Brasil. Não, e tem Kombi aberta ainda por aí Não, como tem. O carro que mais transporte. transporta crianças no Brasil para as escolas. É a Kombi, continua Fica sendo um Kombi. aviso aqui para os pais e para as mães também. Agora, o problema é o preço, não é? Muitas vezes o pai olha e diz assim, pô, peraí, aquela van bonita, com a faixa amarela, com cinto de segurança, com motorista gente fina, super bem educado, que leva uma menininha do lado ali, uma assessora, para tomar conta das crianças, não é? Pô, custa caro pra dedéu. É caro. A dona Belarmina ali, pô, tem ali um Celtinha, pô, cobra metade do preço. Esse é que é um problema, não é, doutor Vinícius? Sem dúvida alguma, Essa é uma Haroldo. dificuldade. Mas às vezes o barato pode sair caro, né? Como o doutor Tardan mesmo já enfatizou, a doutora Patrícia, enfim. Né? Você tem que ali ponderar valores, né? E a vida não tem preço. A questão da segurança do seu filho, né? Do ente querido, ele deve ser sempre vista e pesada por um valor a mais, né? Eu acho que nesse momento não é um momento de economizar. É um momento de você salvaguardar a vida ali daquela criança, enfim, daquele adolescente, e você, como é que se diz, procurar pagar por um serviço melhor. Aí é que entra a importância do contrato. Como deve ser feito esse contrato? Ele vale mesmo, de verdade, o contrato, que é feito entre você e um motorista particular, privado, de transporte escolar, vale mesmo? Se você for à justiça, aquilo tem valor mesmo? Você recebe seus direitos, não recebe? O que deve dizer esse contrato? É o nosso próximo assunto no nosso próximo bloco. Rapidinho. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.